Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, abordar um pouquinho, né, sobre área. Nós vamos medir a área de uma superfície. Então, o conceito básico de área: quantidade de espaço bidimensional, ou seja, a quantidade da superfície, a medida de uma superfície, né? Bidimensional, ele fala que são aquelas figuras, né, que têm duas dimensões, o comprimento e a largura. Se nós fôssemos medir, por exemplo, a área dessa figura aqui, nós estamos vendo que ele deu como unidade de medida, ó, esse quadradinho. Então, para medir, nós temos que saber quantos quadradinhos desse ocupa essa área. Então, nós vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, a área dessa figura aqui, ó, seria 24 quadradinhos, tá? Então, eu tenho que contar os quadradinhos para saber a área que essa figura aqui ocupou. Se nós fôssemos aqui para essa figura, nós temos aqui um retângulo, tá? E ela tá dividida em três cores. Então, nós vamos medir três figuras diferentes, né? Que ela tá separada por três figuras. E, ao mesmo tempo, ela é apenas uma. Se a gente fosse medir o total dessa figura, a gente teria que contar todos os quadradinhos dela, tá? Então, vamos primeiro medir por cores e depois nós somamos e vemos a área total, tá? Se nós formos medir a área aqui, dessa parte azul, lembrando que a gente tem como unidade de medida o quadradinho. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa área azul aqui, essa região azul, ela teria como área 9 quadradinhos, tá? Se fôssemos medir a verde, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15. Ela teria 15. E se fôssemos medir a vermelha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 aqui, 16. Daria 16. Então, se a gente for parar para olhar aqui e ver a área total, vamos perceber que vai dar igual aí a 40. Então, a superfície aqui dessa figura retangular, né? Ela completa a área dela total, a área dessa superfície aqui dá igual a 40 quadradinhos, porque temos como unidade de medida o quadradinho. Vamos agora para essas figuras A e B. Vamos medir aqui tanto a área quanto o perímetro, né? Que nós já sabemos medir o perímetro. Sabemos que o perímetro é a soma dos lados. Então, vamos lá. Primeiro para a área. Tendo como unidade de medida o quadradinho. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, na figura A, eu tenho 16 de área, tá? E se eu for medir o perímetro dela, que é a soma dos lados, é só somar os lados, tendo como unidade de medida aqui, ó, a lateral do meu quadradinho. Então, vamos somar os lados. Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Aqui, ó, eu tenho 2. Aqui eu tenho 2, 2, 2. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 2. Aqui eu também tenho 2. E aqui eu também tenho 2. Então, eu vou somar os lados. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 com 6, eu vou ter 20. Então, meu perímetro aqui da minha figura A é 20, tá? Porque é a soma dos lados. A figura B, a minha área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu também tenho 16 aqui de área. Perímetro. A soma dos lados, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho mais 4. Aqui eu tenho apenas 1. Aqui eu tenho 2. 2, 2 e 2, ó, tá? Então, se eu for somar, o total aqui vai dar 22. Então, eu vou ter 22 de perímetro. Veja só, pessoal, quando a gente vai fazer calcular a área de uma figura bidimensional, que ela tenha uma área quadrada ou uma área retangular, é bem mais fácil, em vez de a gente contar como a gente contou aqui, lajota por lajota, quadradinho por quadradinho, a gente fazer a base vezes a altura. Se você fizer base vezes a altura, você não vai precisar contar os quadradinhos. Isso quando for em uma figura retangular, de região retangular ou de região quadrada. Veja o exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho a base, de base eu tenho 4 quadradinhos, de altura eu tenho 2. Então, a área aqui vai ser igual a 2 vezes 4, que vai dar igual a 8, tá? Então, aqui eu vou ter 8 quadradinhos, não preciso contar de um em um. Então, aqui se eu for fazer dessa região quadrada, a altura tem 3,
E de base, ela também tem 3. Então, a altura dela aqui vai ser 3 vezes 3, que vai dar igual a 9. Essa aqui que a gente demorou para contar, ficou contando de quadradinho em quadradinho. Se eu fosse fazer a região total dela, ó, eu teria de altura 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria 5 de altura. E de base, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria 5 vezes 8, ou 8 vezes 5, né? Que daria 40. Eu não precisaria estar contando um por um. E a mesma coisa nessa aqui, tá? Então, quando ele dá a unidade de medida, você se baseia na unidade de medida. Aqui nessa figura, ou nessa aqui, por exemplo, ele poderia ter dado, como unidade de medida a você, ele poderia ter dado também um retângulo, tá? Se ele tivesse dado a você um retângulo, ó, você ia ver que o retângulo, a unidade de medida do quadradinho aqui, ele é metade do retângulo. Então, se fosse para medir com unidade de medida de um retângulo, seria o quê? A metade aqui do que é o quadrado. Então, seria 12. A área aqui seria 12 se eu fosse medir de retângulo. Um retângulo, dois retângulos, três retângulos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria 12, porque o retângulo, ele ocupa aqui o espaço de dois quadradinhos. Então, ele pode te dar como unidade de medida um quadradinho, ou pode também te dar aqui um retângulo, quando ocorrer aqui em regiões quadradas ou regiões retangulares. Lembrando que você pode usar aí base vezes altura, certo? Então, bons estudos para vocês, espero que vocês tenham gostado aí da aula.